Sejam bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que fala sobre gestão hospitalar, gestão de clínica, gestão de pessoas. E falando em pessoas, hoje a gente está com um cara aqui especial, é o Emerson Alencar. Conheci o Emerson em uma das apresentações do Sebrae e fiquei encantado. E eu falei, esse cara tem que falar para vocês, nossos ouvintes, esse cara ele tem que falar para a gente aqui na PlanosCast. O Emerson, ele é CEO da Dale Carnegie, é uma franquia, né? Eu vou deixar, não vou entregar logo tudo agora, vou deixar que ele se apresente melhor. Mas, se você pensa em liderança, gestão de equipes, negociação, então esse é o cara. Ele tem muito conteúdo para entregar para a gente. E aí eu vou passar agora, grande Emerson, muito obrigado pela sua presença, tá? Seja muito bem-vindo a PlanosCast. Fala mais um pouquinho sobre você, antes da gente começar o nosso bate-papo, sobre a Dale Carnegie, tá? Fica à vontade aí. Muito bom, muito obrigado, Thiago, aqui pela confiança, pelo convite. Parabéns a todos que estão conectados aí na PlanosCast. Vai ser assim um momento muito bacana nesse nosso podcast. Vamos trocar várias ideias aqui sobre gestão, sobre liderança, que é o que faz o nosso negócio prosperar e avançar. Bem, meu nome é Emerson Alencar, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. Já atuo com desenvolvimento organizacional desde 98, são 25 anos já de atuação, né, nesse mercado de desenvolvimento. Atuo especificamente com a Dale Carnegie. O que é a Dale Carnegie? A Dale Carnegie é uma empresa internacional de treinamento e desenvolvimento. Nós ajudamos as organizações, as empresas, a atingir um outro patamar de resultados, se tornarem mais lucrativas, melhorarem os seus processos, melhorarem os seus resultados, mas por meio das pessoas, desenvolvendo e preparando quem está à frente dos negócios. Você que é médico, você que é administrador da clínica ou do hospital, é com você que nós trabalhamos, né? Preparando você para que você possa gerir melhor seu time e o seu time dar o resultado que você realmente merece. Então, o que aconteceu, por exemplo, no Hospital do Coração, lá em Natal, e também na Clínica Nuclear de Natal, nós treinamos alguns gestores e eles desenvolveram a sua habilidade de conduzir reuniões, eles tornaram essas reuniões muito mais práticas, envolvendo mais as pessoas, engajando os seus times, e eles conseguiram produzir melhores resultados, melhorando os indicadores dos seus negócios, né? Então é assim que a Dale Carnegie trabalha, com treinamento e desenvolvimento, mas com foco nos resultados. E hoje a gente vai falar, não é, Emerson? A gente vai falar sobre engajamento de equipes multigeracionais. Então, não sei se vocês já ouviram esse termo aí, multigeracionais. Para mim foi uma novidade, mas vale muito a pena. Então, Emerson, fala pra gente aí, como que você começou a se interessar por essa área, como é que você começou a identificar, né, esse público como um público que realmente você ia se encantar ali e atuar? Muito bom. A Dale Carnegie, ela já atua há bastante tempo com esse cuidado, né? Principalmente quando começou a se perceber que no ambiente de trabalho nós tínhamos pessoas de faixas etárias completamente diferentes. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas naquela faixa etária dos 50, dos 40, pessoas com 19, 20 anos. Então, quando a Dale Carnegie percebeu isso, ela começou a perceber, ela começou a desenvolver também, fazer uma série de estudos e de pesquisas sobre o que é que impacta o resultado de uma equipe multigeracional. Por que tem equipes multigeracionais que realmente dão resultado? E por que tem equipes multigeracionais que colapsam? Que tem conflitos, que o ego toma conta, a vaidade toma conta, e por que elas não avançam? Então a Dale Carnegie começou a trabalhar exatamente para entender isso aqui. Então o que a gente vai conversar hoje é primeiro entender quais são as características de cada uma das gerações que estão hoje no nosso ambiente de trabalho. Então, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, nós temos um ambiente multigeracional. Por que tem famílias que conflitam e tem famílias que vivem em harmonia, prosperam? Da mesma forma, as empresas. Então, nas empresas também nós temos equipes multigeracionais. Às vezes, nós já temos até a segunda geração, a terceira geração na gestão do negócio. Então, observe-se aí a possibilidade de conflitos na forma de pensar, ou de divergências na forma de pensar, ou também alinhamento
na forma de pensar, ou até mesmo nos valores ou nos objetivos. Então, é em cima disso que a Dale Carnegie começou a trabalhar, e nós temos já dado suporte a várias empresas que têm equipes com faixas etárias diferentes. Então, isso aqui é uma equipe multigeracional. Equipes que têm pessoas com faixa etária completamente diferentes e que Maravilha, aí tem um grande desafio. Me diz uma coisa, quais são os principais desafios de gerenciar essa equipe multigeracional, incluindo aí as gerações, né? Porque a gente tem as gerações de baby boomers, a geração X, Y, Z, tudo isso misturado ali em uma clínica. Quais são os desafios aí que se apresentam? Pois é, então, vamos entender primeiro assim, o que é que define uma geração? Né? O que é que a gente leva em consideração, assim, o fulano de tal, aquela menina ali, aquela pessoa, eu que sou gestor da clínica, eu sou de qual geração? Existem vários pontos que podem definir a geração. Bom, quando a gente vai pensar na geração, tem que pensar no período onde essa pessoa conviveu, onde ela nasceu, ela conviveu, né? Então, a formação que essa pessoa teve naquele período, que ela nasceu, que ela conviveu até a adolescência, os eventos históricos que aconteceram, a exposição aos avanços tecnológicos. Às vezes, naquele período, teve um determinado avanço tecnológico, mas a pessoa não foi exposta ao avanço tecnológico, e outras foram, né? E também, um ponto que define a geração são as mudanças nas relações sociais naquele período que aquela pessoa nasceu. Então, isso é o que define as gerações. Então, pensando dessa forma, vamos conversar hoje aqui sobre 4 gerações, tá bom? Aquela geração que nasceu ali entre 1945, né, que é o final da Segunda Guerra Mundial, até 1960, tá bom? Vamos já definir o que é que esse time aí, esse pessoal bom pra caramba, né? Tem também a geração que vem logo depois, que é 1960 até 1980, né? Tô dentro dessa geração aqui, né? Sou de 71, né? Que é a geração X, vamos já falar um pouquinho sobre ela. Tem também aquela geração que é daquela turma que nasceu naquela época boa. O pessoal fala muito assim, né, Thiago? Que os anos 80 foram os melhores anos aqui no Brasil, uma época boa do rock and roll, né? Daquela efervescência cultural e também política, né? Abertura, bem, de 80 a 95, 2000, a geração Y, e tem também essa geração mais nova, a geração da agora, né? Aquele que nós chamamos assim, aquele pessoal que nasceu de 95, 2000 para cá, é a geração Z. Então, são basicamente essas 4 gerações que nós temos, né? Vamos conversar, então, sobre essas características, Thiago? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos pensar primeiro aí nessa turma, né? Nessa turma aí que está de 45, né? Podemos dizer assim, ó, de 35 para cá, tá bom? Então, é o pessoal que nós chamamos assim, nesse período pós-guerra, de 45 até 60, aconteceu um grande boom na economia, na indústria. Foi aquele momento das nações se reconstruírem, o momento pós-guerra, né? Eu teve até participando de um evento uma vez, o pessoal disse assim, olha, tem 2 coisas muito boas que acontecem na humanidade. Aí perguntei assim pro especialista lá, em off, né? Aí disse, qualquer uma, uma coisa muito boa que acontece é guerra. Disse, é mesmo guerra? Porque com guerra avança a tecnologia, avança a medicina. Muita medicina avançou aonde? Durante a guerra, né? A penicilina, os antibióticos, as técnicas, né? Bem, aí disse, poxa, cara, mas eu não imaginava isso. E a segunda grande coisa? Assim, o segundo grande evento é o pós-guerra. O pós-guerra é um momento de reconstrução. É um momento onde as pessoas renascem, né, na sua forma de pensar, elas amadureceram, foram muitos traumas, muitos desafios. Então, por conta desse boom, essa geração é chamada assim como os filhos do boom, ou os bebês do boom, ou os baby boomers. Essa turma lá, porque o pessoal comenta muito assim que é a geração de ferro, né? Essa geração aí, essa geração passou fome. Essa geração sofreu, essa geração, ela aprendeu a viver em comunidade,
Essa geração é aquela geração daquelas famílias que os pais tinham 14, 10, 20 filhos, 22 filhos, todos na mesma casa, na mesma, né? Essa turma aí. Então, esse é o período que essa turma nasceu. É o período que o rádio era o principal meio de comunicação. Depois foi chegar a televisão. O rádio era o principal, né? Então essa turma gosta muito, é muito assim, ó, muito auditivo, né? Tu fala uma coisa, o pessoal tá conectado. Por quê? Porque eles cresceram num tempo que você pouca imagem, tinha mais som, né? Então existem algumas características muito latentes dessa geração, sabe, Thiago? Cuidados que a gente precisa ter com essa geração, tá bom? Por exemplo, essa geração do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, dos meus tios, né? Então, olha só, o que é que esse pessoal gosta? Né? Quando a gente está se relacionando, né, com gerações diferentes, os desafios que a gente enfrenta é comunicação e habilidade de relacionamento. São dois grandes desafios. Então, para essa turma dessa geração, qual alguma característica que a gente precisa ressaltar bastante na nossa relação com eles? Reconheça as qualidades e características dessa pessoa. Porque essa pessoa tem muita experiência de vida. Tem muita maturidade. Ela já passou por muita coisa. Não subestime pessoas dessa geração. São pessoas que têm muita sabedoria. Tem muita sabedoria. Às vezes, tem pessoas dessa geração que têm pouco estudo acadêmico, mas são pessoas que são sábias, né? Porque são pessoas que aprenderam com a vida. O doutorado delas é na vida, entendeu? Então, você tem que aproveitar bastante a maturidade e a experiência dessas pessoas, né? Então, pedir opinião, pedir o ponto de vista, o que é que tu pensa sobre isso? O que é que tu faria numa situação como essa? Isso aí você engaja essas pessoas. Então, você tem colaboradores na sua clínica, certo? Que são dessa faixa etária, de 1945 a 60, aproveite a maturidade, né? Reconheça as qualidades, né? E aí tem um detalhe importante, ó. Esse pessoal, como ele teve muito pouco contato com a tecnologia, né? Hoje todos nós temos um smartphone, a grande maioria tem um smartphone, né? E se comunica por ali, usa WhatsApp, usa Telegram, mensagens rápidas e tudo mais. Mas sabe o que é que esse pessoal gosta? Esse pessoal gosta aqui, ó, do cara a cara. Então tu vai conversar com uma pessoa dessa faixa etária, conversa aqui no cara a cara. Chama para tomar um café, dá um pulinho aqui na copa, quero conversar contigo, preciso te ouvir, fala aqui no olho, olhando, eles vão valorizar muito mais. Né? Então, você consegue se comunicar, né? Esse pessoal não gosta de agenda escondida, certo? Então, eles gostam assim, ó, é muito melhor tu dizer assim para ele, ó, não gostei de XYZ. É muito mais fácil ele dizer assim, tá certo, entendi. Pronto, né? Porque essa turma aí, ela tem arcabouço de vida para reconhecer os erros. É diferente da geração nova, né? Então, dê feedback com evidência. Se tu vai dar um feedback para a pessoa, olha, opa, tu tem que dar uma evidência. Né? Se vai dar um feedback, precisa dar uma evidência. Por exemplo, tu dizer assim, ó, olha, quero te dizer que naquela reunião você trouxe aquele material. Aquele material que você trouxe na reunião ajudou demais a gente. Então, ó, essa tua preparação foi muito importante. Muito obrigado por você ter trazido aquele material. Então, não pode só dizer que a pessoa foi legal, foi bacana, que uma pessoa nota 10. Não, esqueça isso. Você tem que dizer, dar o feedback, mas com evidência. Então, esse reconhecimento é muito valioso para essas pessoas. As pessoas se sentem fortalecidas. Elas precisam disso aí. Fez sentido aí, Tiago? Sim, claro. Aí depois a gente tem a geração X. Agora, isso. Aqui a geração X é de 60 para cá. É de 60 a 80. Né? A geração de 60 a 80, aí já pegou outra efervescência cultural, né? Então, enquanto a geração dos baby boomers, a geração mais conservadora, né? O pessoal que gostava das coisas organizadas e tudo mais, aí o pessoal dos anos 60 é o pessoal que veio com aquela história dos hippies, né? De romper a contracultura e tudo mais. Então, gente, ó,
E se bem que esse pessoal hoje, que é o pessoal da minha geração, é um pessoal conservador hoje. Porque eles foram de um extremo ao outro. Eles foram do liberalismo total, né? Daquela coisa. Aí depois, opa, não é bem assim. Ali não deu muito certo. Aí, opa, né? Mas tem uma tendência o seguinte, ó. O que esse pessoal gosta? O pessoal do anos 60 até 80, né? É o pessoal que tá ali, ó. Que tá ali com 60 anos, 63, tá bom? Até o pessoal que tá com 40 anos aí, 35, tá bom? Essa turma aí. Então, e é quem a gente geralmente encontra hoje no mercado de trabalho, né? Exatamente. A gente já não encontra tanto assim ativos, né, no mercado de trabalho. Isso. Então, ó, cuidado com você ter. Se tu quer liderar bem um pessoal, uma pessoas dessa faixa etária, tem um detalhe. Ó, dê espaço para essas pessoas escolherem, para tomarem decisões. Pergunta para eles, ó, nós temos duas possibilidades para a gente gerar aquele resultado aqui. Ou tu vai por aqui, tu vai por aqui. Só tu decide. Pronto. Por quê? Elas gostam de se sentir seguras no controle. Então, elas precisam ter a sensação de que estão controlando. Poxa, ó, o que eu tô, a decisão foi eu que tomei, não tomaram a decisão por mim. Certo? Mas quem foi que deu as opções? Você que é o líder, você que é o gestor, você que é o empresário, você deu as possibilidades. E a pessoa escolheu a possibilidade. Agora tem um detalhe, ó. Se ela escolheu, aí é uma coisa assim, ó, se ela tomou uma decisão, ela vai se agarrar com essa decisão. Você pode ter certeza. É uma tendência dessa geração. Então, é uma geração que gosta de desafio. Ela gosta de aprender. Ela estuda. Porque nesse período aí, o que é que os nossos pais diziam para nós nesse período com relação à educação? Ou você estuda ou você não vai ser nada na vida. Então, essa turma aí é a turma que gosta mesmo, que mergulha, que vai lá, que vai... É a pessoa que pega aqui o smartphone, ela vai cavar, não precisa de manual, ela vai apenas na marra. Se tiver um manual, ela vai estudar. Então, ó, são autodidatas. Então, estudar alguma coisa para ela, vai lá e busca aprender. Pode observar que as pessoas dessa faixa etária são pessoas que tu só pensa, ó, vamos tal coisa. Daqui a pouco ela está aprendendo sobre o sistema. Vai implantar um sistema novo na clínica. Essas pessoas são as que, elas começam a fuçar. Porque para elas se sentirem seguras sobre os processos, elas mergulham, que é uma tendência de se sentirem seguras. É bem característica dessa geração. Aí depois, Thiago, quer fazer alguma consideração, Thiago, sobre essa geração? Eu mesmo já gosto de manual, viu? Eu tô ali, eu sou de 79, né? Olha aí. Finalzinho ali, pegando ali o final da geração X e já entrando na geração Y, porque também me encaixo em muita coisa aí da geração Y, né? Exato. Aquela que já nasceu conectada, né? Exatamente. Ó, a minha formação, eu sou bacharel em computação pela Universidade Federal do Ceará. Então, a minha formação é toda em tecnologia. Mas eu não sou da geração Y, sou da geração X. Peguei exatamente a transição. Então, nós da geração X tivemos que sair do analógico para o digital. Nós fizemos a transição, por isso que tem essa tendência de nós, dessa turma aqui, sermos autodidatas, que a gente aprendeu tudinho. Nós aprendemos a mexer no computador, do zero. Era da máquina de datilografar, a gente preenchíamos as fichas, os prontuários dos pacientes, tudo na máquina de datilografar, a fichinha tudinho lá, né? As meninas que nós contratávamos para as clínicas tinham que ter feito o curso de datilografia, que é para não escrever errado no prontuário todo bonitinho, sem erro ortográfico, né? E era ridículo você cometer um erro ortográfico ali, nossa, um erro ortográfico no prontuário é terrível, né? Então, olha só a tendência de autodidatismo dessa geração. Então, você que é líder, você que é gestor, você que é empresário, atenta para isso. Atenta para isso aí. São pessoas que tu pode contar com elas. São pessoas que têm assim, um senso de responsabilidade bem arraigado. Então, não desconfia dela, né? Porque se tu desconfiar ou tu transparecer que tu não está confiando, aí tu vai perder a liderança dessa pessoa, ela se sente magoada, né? Pode dar a missão que ele se abraça, né? Aí tem aquela turma de 80 em diante, né? De 80 até 95. Aí, não vamos bater uma data, assim, não bater um ano, 95. Não, é de 80, 95 a 2000, essa toda a geração
da geração Y, né? Então, essa turma aí já nasceu, né, com muita tecnologia envolvida. Já teve contato com o computador, já começou a ver a internet, já nasceu com a internet funcionando, né? A internet de escada, que era uma maravilha, você ouviu o barulhinho ali aquele barulhinho, né? Bacana da internet, sensacional. Então, esse pessoal tem facilidade de aprender e uma coisa que nós, gestores, precisamos ter com esse pessoal é o seguinte, ó. Como é que eu faço uma pessoa dessa ficar engajada mais? Nós precisamos nos conectar mais essa pessoa da seguinte forma: se interesse pelos gostos pessoais dessa turma. Essa turma gosta muito de falar sobre os hobbies que eles têm, entendeu? Aí tem um detalhe aqui, ó. Essa turma, então precisa ter o seguinte cuidado. Tem que focar nos objetivos pessoais. Busca entender por que a pessoa está aqui na clínica. Por que ela está aqui no hospital? Ela veio só passar uma chuva, né? A gente fala assim, né? Veio só passar. Ou ela tem um outro objetivo. Então, tu descobrindo o objetivo dela aqui, aí tu vai poder fazer o quê? Tu vai poder explorar os objetivos, tu vai poder, assim, dar mais desafios para essa pessoa, envolvê-la em atividades que têm a ver com o objetivo dela. Então, ó, você pode ajudar essa pessoa a explorar ela própria, dentro do teu negócio, dando oportunidades para ela. Então, são pessoas que adoram tentar coisa nova. E se a gente fizesse assim? Então, ó, dá oportunidade para essas pessoas ousarem. Você pode até falar assim, ó, ok, por que tu acredita que isso aí vai dar certo? Aí ela vai dizer, por conta disso. Então, tu já mediu as consequências disso? Então, tá. Então faz o seguinte, experimenta e depois me diz como foi. Pronto, tu fizer isso, aí eles vão se engajar, porque tu deu um desafio, tu confiou. Ó, experimenta, depois me diz como foi. Me relata. Quando é que a gente conversa de novo sobre o assunto? Daqui a 15 dias. Então, perfeito. 15 dias, então é uma reunião sobre esse assunto. Se melhorou esse processo, como é que ficou esse atendimento, se dessa forma nós conseguimos engajar mais o nosso paciente nos feedbacks, se o nosso NPS aqui na clínica melhorou com essa atuação. Então, dá a oportunidade. E aí tem um detalhe também valioso. Precisa, enquanto que a geração, aquela geração dos baby boomers, tudo bem, que é bom a gente elogiar, mas aquele pessoal lá, casca grossa mesmo, o pessoal, aqui chama-se a geração de aço, eles têm uma característica que é bem diferente dessa da agora, que é o seguinte, ó, aquele pessoal lá de trás, dos baby boomers, o pessoal não precisa, vou ter que ter cuidado para falar isso aqui, ó, aquelas pessoas não precisam de elogio para fazer as coisas acontecerem, elas vão lá e fazem. Essa turma aqui da geração Y, elas são diferentes. A gente precisa estar pontuando mais. O elogio tem que ser mais frequente. A diferença é a seguinte, ó, que aquela geração baby boomer, ela tem um senso de responsabilidade muito forte. Então ela vai lá e faz. Ninguém precisa estar dizendo para ela que parabéns, obrigado e tudo mais. Não, a pessoa faz. Ela tem um autoelogio. Isso é muito sistemático. Essa turma da geração Y, dos anos 80 para cá, elas são mais susceptíveis à necessidade do elogio. Né? O elogio é um combustível, né? Isso. É um estímulo para dizer, ó, você está no caminho certo, é por aqui mesmo. Pronto, Thiago, fez todo sentido. Aí, ó, tem um detalhe aqui, ó. Esse pessoal, se também tu ficar muito no pé deles, eles vão se sentir incomodados. Certo? Então, tu precisa ficar do lado deles. O que é ficar do lado? Eles saberem que o suporte está disponível. Quando eles precisarem, eles vão lá e te acionam. Porque se tu ficar o tempo todo oferecendo suporte, eles vão se aborrecer. Eles vão achar, por que me contratou? Você está o tempo todo do meu lado. Tem dizendo, perguntando se está dando certo, perguntando se está dando errado, por que você... Não. Então, ó, estou por aqui, na hora que tu precisar, tu me aciona. E aí tu precisa estar realmente com aquela gestão de portas abertas, né? Quando a pessoa precisar de ti, tu, ok, dá um pulo aqui, tu desliga o computador, desliga o celular, e tu olha para a pessoa e dá atenção. Aqueles 2 minutos que tu deu de atenção, vão valer por 2 horas de conversa. É atenção focada. Eles precisam disso aí. Suporte disponível. E aí vem a geração de agora, né? Porque talvez, ó, é provável que nós tenhamos até pessoas
muito novas. Quando eu falo muito novas, são de 16, é o jovem aprendiz, de 15, 16, 17 anos. Às vezes, filhos, a nova geração entrando na empresa. Tu convidou, você, empresário, né, da saúde, você convidou o seu filho, né, o seu sobrinho, seu enteado, né, o seu afilhado para trabalhar na empresa. Como jovem aprendiz. Essa turma do jovem aprendiz, aí é onde o negócio pega. Porque nós precisamos ter um cuidado especial com essa turma. A gente não pode tratar como o pessoal da geração X, porque é outra pegada, tá certo? É um pessoal que tem uma tendência assim de não respeitar muita autoridade, sabe? Eles não valorizam a experiência dos outros. É como se todo mundo estivesse no mesmo patamar. Na empresa, todo mundo no mesmo patamar. É bem capaz dele até bater boca com você numa opinião, porque ele acha que está no mesmo patamar. Eles não têm esse senso de respeito à experiência, à maturidade. Eles vão aprender, certo? Porque isso é muito da juventude. É muito da juventude. Então, é um pessoal que gosta muito de conversar, de interagir, de falar, né? Às vezes fala demais calado, né? Poxa, como é que a pessoa fala calado? Muito nas redes sociais. Então, você trazer um senso de responsabilidade para esse pessoal e deixar as regras já claras para evitar distrações, porque essa geração se distrai com facilidade e distrai também os outros. Então, se você tem jovem aprendiz, dá o norte do processo. Quais são os passos, o que é que nós não abrimos mão aqui. Nós não abrimos mão desses valores, ó, não pode ter isso, não pode ter aquilo, a gente cuida disso aqui, a gente respeita esse ponto. Aqui, ó, deixa os valores muito claros, porque aí vai te ajudar a eles se sentirem mais, né? Opa, aqui eu sei como é que, aqui eu devo recorrer quando as coisas não estiverem muito bem, porque vai ter um momento em que eles vão pedir ajuda, porque eles vão se sentir perdidos. Aí, onde a maturidade vai bater na porta deles. Aí, por outro lado, esse pessoal, que eles são muito ágeis com aplicativos, com ferramenta tecnológica. Eles são, assim, ó, eles estão todos conectados com as facilidades tecnológicas. Eles sabem, porque você tem um aplicativo tal, mas tem um aplicativo para isso. Não, eu resolvi de tal forma. E às vezes tu tem 2 ou 3 na tua equipe e cada um resolve o mesmo problema de forma diferente. Porque isso é uma característica da geração Z. São dos nascidos de 95, 2000 para cá. Isso é a cara da geração Z. Né? Então, se tu tem momentos divertidos, não momentos engraçados, né? Se tu tem momentos divertidos, né, de bom humor ali durante o teu dia, o teu horário de expediente, isso ajuda esse pessoal a se engajar mais, né? Então aqui, ó, nós temos algumas características dessas 4 gerações, né? E a gente precisa entender como líderes, como gestores, onde é que eu posso me trabalhar. Que o grande desafio é assim, ó, a gente quer a mudança dos outros. Não, tem que mudar nós mesmos. A forma de eu trabalhar com cada um, a forma de eu me comunicar com cada um. Eu preciso desenvolver isso em mim. Senão eu vou ter um problema dentro da minha clínica. Eu não vou conseguir engajar o meu time. Meu time é totalmente diferente, é heterogêneo. A não ser que tu tenha a capacidade de contratar uma turma boa só ali da mesma geração. Aí eu vou apertar a tua mão e vou te parabenizar. Mas comumente não. Comumente nós temos uma equipe multigeracional. Então cabe a nós nos prepararmos para lidar melhor com esse time. Senão a gente acaba não prosperando. A gente não pode deixar que as nossas clínicas virem uma torre de Babel, né? Porque a comunicação é o segredo. Então, como é que eu vou me comunicar com aquelas pessoas se eu não souber falar a língua dela? Porque se eu não falo a língua dela, virou a torre de Babel. Vou pedir cimento, vai subir água. Vou pedir tijolo, vai subir areia. Vai ruir a estrutura. Não vai dar certo. Exatamente. É mais ou menos essa linha. Tu falou uma palavra-chave. Comunicação. E quando fala comunicação, não adianta. Vou falar aqui para você, que é médico, que é gestor da clínica. Não adianta tu dizer assim, ó, eu trato as pessoas do mesmo jeito.
eu sou justo, trata as pessoas, eu me comunico do mesmo jeito. Tu está sendo extremamente injusto, ó, mulher. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, pessoas diferentes eu preciso tratar de forma diferente, porque o canal de comunicação é outro. É a mesma forma que você está lidando com o seu paciente. Tem paciente, às vezes tem paciente que é mais técnico, ele até já estudou, ele é quase, entre aspas, ele quer ser médico, né? Ele quer saber mais do que nós, né? Aí ele vai lá, diz, pergunta, te indaga. Ó, esse paciente, entre aspas, um cliente seu, você deve conduzir de uma forma. Porque essa pessoa tem algum conhecimento sobre o que vai acontecer, sobre o procedimento, sobre o tratamento, sobre a medicação. Ele já tem uma percepção maior do que ele espera de ti, da tua clínica. Por outro lado, tem um paciente, o cliente, que é leigo. Ele está refém da situação. Então precisa ter uma outra comunicação para ele se sentir seguro. Para ele dizer assim, pá, fui naquela clínica, olha, ali é uma equipe. O pessoal me acolheu, me tratou bem e tudo mais, conversou, perguntou. Olha, eu passei 2 horas com o doutor. Na verdade, não foi 2 horas. Ele passou 30 minutos. Mas tu se entregou tanto na conversa com aquela pessoa que ela achou que foi 2 horas. É a mesma coisa das gerações. Então, tu entra, né, no atendimento a um paciente ou a um cliente da clínica que é de uma geração lá, baby boomer, tu tem que ter um tipo de abordagem. E se tu vai fazer um atendimento a uma pessoa, a um paciente, a um cliente, que é um paciente mais novo, a geração X, é o pessoal mais técnico, o pessoal da geração X é o pessoal técnico. Né? Então, aí precisa explicar mais, né? Não vai entrar na briga de ego com eles, porque senão eles vão querer ser mais médico que você. É bem capaz dele chegar e dizer assim, ó, isso aqui tá errado, doutor. Não entra nessa seara, né? Conversa, pergunta assim, ó, eu sou dessa geração, né? Então, eu fui pro meu fisioterapeuta e eu comecei a fazer umas perguntas, dizer algumas coisas, né? Ah, porque assim, isso é assim. Ele olhou assim pra mim, aí disse assim, por que tu acha que isso é desse jeito? Matou o meu argumento, disse assim. Eu fiquei com vergonha de dizer, né? Eu tinha procurado na internet, né? Aí disse, não, doutor, porque... Aí, não, doutor, porque é só uma percepção. Vou te explicar como é que a coisa funciona. Eu vou puxar lá um quadro, a articulação é essa, o ângulo do movimento é esse, a amplitude é essa, por isso que tu tá com essa situação aqui no teu deltoide, que o deltoide se liga com tal. Aí eu baixei a minha bola. Mas a forma como ele conduziu, disse assim, aprendi mais ainda. Pronto, ele deu o que eu precisava, que era o aspecto técnico. Porque isso faz parte da minha geração. O cara percebeu. Disse, poxa, o cara percebeu que eu sou cavador, que eu sou curioso. Então, o que é que ele me deu? Ele me deu informações técnicas. Suficiente. Pronto, é meu médico até hoje. Né? Então, quando eu preciso, eu só me lembro dele. Opa, vamos lá no Dr. Helder que está resolvido. Né? Então, essa pegada que precisa ter é a comunicação na forma de estar lidando com as pessoas de faixa etária diferente. Ô, Emerson, falar aqui uma terminologia que a gente vem escutando bastante nos últimos tempos. Algumas pessoas dizem assim, é da geração nem quer trabalhar, nem quer estudar. Aí eu queria saber de você, quando você atua nas empresas, interagindo com as lideranças, você acha que esse tipo de terminologia, ela tem um vínculo com a realidade, né? Realmente essa geração Z, ela tá nessa pegada do nem, ou isso é um rótulo e acaba até atrapalhando, um rótulo às vezes até negativo, né? E que às vezes acaba atrapalhando a comunicação, rotulando de forma muito genérica alguma particularidade. Como que você lida ou vê essa questão da terminologia geração nem? Perfeito, boa. Ó, são 2 viés da história, né? E aí vai outro cuidado que eu vou dizer aqui.
Então tem duas partes do que eu vou falar aqui, tá bom? Primeiro que a geração neném, ela tem que saber que ela é geração neném. Ponto. Porque enquanto ela não tomar a percepção de que ela nem estuda, nem trabalha, que não está sendo produtivo, nem para ela, nem para a sociedade, nem para a família dela, ela está com um problema. Ponto. Isso é a coisa. Agora, como a gente vai comunicar isso, aí é outro detalhe. Porque se eu for taxar, se eu for expor, se eu for ridicularizar essa condição, isso vai atrapalhar o processo dessa pessoa, desse profissional, desse futuro profissional, porque nem trabalha, nem estuda, ele está deslocado ali. Isso pode mexer na autoestima da pessoa. Né? Mas ela precisa saber que ela está na condição neném. Porque se ela não souber, né, que ela está dando prejuízo, que ela é um centro de custo, ela não vai sair. E aí cabe, aí vem aquela história assim, ó. Aí cabe nós sermos bons gestores dentro de casa. Né? Então, eu estou dando um pouquinho da minha opinião pessoal também aqui, tá bom? Então vamos levar em consideração que não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. E como a gente conduz uma situação para trazer uma pessoa que pode ser um belo profissional, porque às vezes, ó, uma pessoa que está na geração, nessa geração, que geração não, numa condição, né? Numa condição neném, né? Essa pessoa pode ter passado por um desafio, né? E de descobrir, de descobrir o seu propósito, né? Poxa, eu estou procurando, muitas vezes a gente fica preso naquela história assim, ó, eu estou procurando algo que eu me identifique, que eu gosto de fazer. A pessoa fica procurando, mas não procura, certo? Que a coisa caia. Amigo, a questão é a seguinte, ninguém faz só o que gosta, a gente faz o que precisa fazer. Tem que ser adulto. É a hora de parar de ser menino e se tornar um homem, uma mulher. Um adulto, uma pessoa madura, não faz o que quer. Ela faz o que precisa ser feito. E isso é da geração Baby Boomer, da geração X. Pessoal, não, eu quero trabalhar numa empresa que... Taranã, meu amigo. Não. Então, pessoal não, porque a empresa, meu amigo, você não queira mudar a empresa. Aproveite que a empresa tem. Né? Aproveite que a empresa tem. Não queira mudar a empresa. Não quer que a empresa se adapte a você. Não é porque lá na empresa... Cara, não é assim, né? Então, esse tipo de conversa, a gente só pode ter de forma individual. E aí, ó, e para tu ter... Você que é gestor, você que é líder, você que é empresário, para você ter um bate-papo desse, assim mesmo, assim, ó, não é de amigo para amiga, de pai para filho, com um colaborador, você precisa ter criado uma relação de confiança muito forte. Senão a pessoa não vai receber. Né? E aí vai acabar gerando o quê? Uma mágoa, um ressentimento, né? Tá bom? Então, é um cuidado que precisa ter, né? Mas que a geração existe. Essa semana eu já ouvi 2 podcasts e um programa de TV que falaram sobre esse assunto. Sabe por que acontece isso? Uma das causas. A abundância. Muito recurso sobrando. Pergunta se na época de 45 a 60 tinha geração neném. Sabe o que acontecia? Eu só morri de fome. Só morri de fome. Pergunta aí, ó. Vocês devem ter amigos aí, italianos, o pessoal chama de gringo, né? Os gringos que vieram para cá pro Brasil, lá pro Rio Grande do Sul, Paraná, tem muito, tem um amigo italiano aqui dessa geração. Era assim, ó, era uma batata de noite, certo? Uma batata por pessoa e um pedacinho de galinha. E parabéns. E boa sorte. Né? Quando tinha. Então, aquela geração lá, não deu tempo de ser neném, meu amigo. Ou tu fazia alguma coisa, ou tu morria de fome. Né? Porque não tinha espaço pra isso. Hoje a abundância, cara, tem tudo. Então a gente precisa ter cuidado da forma que a gente vai lidar com essas situações para não gerar um problema, porque nós já temos um problema. Se você tem alguém na família nessa situação, você dá um problema. Ah, mas não é problema. Tu tem um problema. Porque aqui tu não está querendo assumir o problema. Então, se tu for tratar da forma errada, tu vai ter 2 problemas. Tá? Então,
Isso é liderança, né? É saber lidar. É você impulsionar uma pessoa na carreira, ou fazer ela se conectar com algo. Então, a turma que está nessa situação hoje, passa. Tudo na vida passa. Agora, começa a fazer, só passa se tiver atuação. A transformação está dentro de você. Não vai ser uma situação de fora que vai tirar você dessa situação de nem trabalho, nem estudo. Não, mas você vai começar por você. Faça alguma coisa, meu amigo. E disso, e parte, muitas vezes, você começando a fazer algo que você não quer, você não gosta. Mas que você precisa. É nessa pegada aí, né? Um pouquinho da minha opinião também aqui, tá bom? Pessoal, opinião pessoal. Inclusive, quando você falou, eu lembrei aqui de uma frase. Quando a gente não sabe quem disse, a gente diz que é provérbio chinês, né? Ou árabe. Mas esse parece que foi algo árabe realmente, né? E que eu me recordei dele, que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Então, será que é um ciclo, né? Será que talvez a geração X, ela acabou criando esse tempo fácil, né? E como resultado, talvez tenha criado aí pessoas nesse aspecto, né? Eu não sei o que eu quero, não se decide, e a pessoa vai envelhecendo nessa vida e não muda, e realmente não acha uma utilidade para si, né, no mercado. Será que tem alguma relação? Tem uma relação muito forte, sabe por quê? Porque aquela história assim, estava ouvindo um especialista essa semana falando sobre isso tem muito a ver com o pessoal da nossa equipe. Bom, de novo, você, gestor, precisa ouvir o que nós estamos comentando aqui, sempre com o olhar é de gestão, o olhar de liderança, né? Então, observa assim, na nossa época, nós tínhamos poucas opções, né? De trabalho, né? Poucas oportunidades. Então, o que a gente fazia? Abraçava. E vamos nela. Oportunidade, tal, concurso, né? Muita gente concursada, tudo mais, tal, o pessoal estava mesmo, cara, virava a noite, tal, pá. Poucas oportunidades. Bem, a sociedade foi mudando, a economia foi mudando. Aí, eu estava ouvindo um especialista ontem, comentando sobre isso aqui, um psicólogo comentando assim, que gera ansiedade. Um dos fatores que gera ansiedade. Sabe qual que é? Muita escolha, muitas possibilidades. É tanta possibilidade que a pessoa paralisa. É interessante, né? Isso aí. Eu parei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, isso levando para nós, dentro da clínica. Tem várias possibilidades. Aí tu começa a ouvir, vamos lá. Aí tu vai começar a ouvir um fornecedor de sistema. Então vamos mudar o sistema. Vamos mudar o sistema. Aí tu conversa com um, aí tu conversa com outro, aí tu conversa com outro. Aí o teu sócio diz, tem um amigo meu que não sei o quê. Então, aí tu começa a ficar assim, aí tu não toma decisão. Então, naquele período, voltando aqui ao assunto, naquele período tinha poucas opções, as pessoas se agarravam. Hoje tem muita opção, tem muita riqueza. Hoje, gente, é como o nosso ambiente é completamente diferente. Nós temos comunicação disponível em vários canais, temos comida disponível em vários canais, e tem gente que não consegue nem comer e nem conversar e nem se comunicar bem, apesar de ter disponível várias ferramentas. Então, sem querer, a geração X acabou criando uma riqueza, uma série de facilidades, Isso é uma opinião bem minha, tá bom? Uma série de facilidades que naturalmente levou a essa situação, Aqueles que perceberam, fugiram da situação. Aqueles que não foram tragados por ela, E aí tivemos uma sociedade muito mais ansiosa. Quem não tem uma pessoa na equipe hoje que passa por situações de ansiedade, ou foi diagnosticado com TDAH, Então, possibilidade demais pode gerar isso, Ou às vezes não conexão com os valores. Poxa, o que eu estou fazendo aqui parece que não está conectando. Então, ajuda essa pessoa a se conectar. O que tu está fazendo aqui, o teu trabalho aqui tem um impacto
para os nossos clientes, tem um impacto social, tem um impacto na sociedade, né? Então a pessoa deixa de ser tarefeira e passa a trabalhar por um propósito maior. Por isso que é importante, ó, nas consultorias, quando o consultor traz missão, visão, valores, não negligencie esse trabalho da consultoria. Porque isso aí é o cerne de qualquer negócio. É o cerne de qualquer negócio. Tu precisa dar um direcionamento pro negócio. As pessoas se abraçam a trabalhos, a empregos, quando elas sentem direcionamento. Se a tua empresa não tem direcionamento, as pessoas vão se sentir como? Inseguras. Então, naturalmente, ela começa a ficar ansiosa. Mas quem foi que gera ansiedade? O ambiente. É? Então, não negligencie visão, valores, processos. Outro detalhe, né? Então, visão, valor. Agora, como é que eu coloco as coisas para funcionar durante o dia a dia? O que é que vem primeiro? O que é que vem depois? Como é que eu faço isso? Processo. Então, isso é algo comum para as 4 gerações. Elas precisam se sentir num ambiente seguras. Como é que a gente se sente num ambiente seguro? Por exemplo, tu vai fazer uma viagem de ônibus, viagem de avião. Aí tu vai entrar no avião, tu vai entrar no ônibus. Aí tu olha pro rosto do piloto. O piloto tá com cabelo assanhado, olheira, barba por fazer, uma aparência de cansado. Qual a sensação que tem? Pô, rapaz, não sei como é que vai ser essa viagem, né? Então a pessoa não sente segurança em quem tá no comando. É a mesma coisa quando não tem visão, quando não tem missão, quando não tem valores, quando não tem processo. As pessoas, elas não se engajam. Então, cuida disso aqui, é o dever de casa. Cuida disso, porque as pessoas vão ter uma tendência, né, de se desconectarem mais, de estarem mais engajados com o teu cliente. Aí, isso vai reverberar onde, Thiago? No NPS da clínica, na indicação. O pessoal fala, né? Fala mal e fala bem. E se tem um bom atendimento, quando perguntam, eles falam bem. E aí é que traz mais gente para ser atendido ali, mais cliente, mais paciente, porque as pessoas saíram com a sensação, é o que a gente chama assim, ó, experiência do cliente. A sensação que eu tive ali de cuidado, de carinho, de atenção, de direcionamento. Eu não me senti perdido durante o meu atendimento. Da hora que eu cheguei, eu sabia exatamente onde é que eu estava em cada passo. Eu não estava perdido naquele salão, naquela sala. Não, estava orientado. Seu Emerson, seu Thiago, dona Andréa, dona Annelise, seu Diego, dona Maiara, né? Como é que é? Vamos para cá, agora é o seu momento. Opa, estou sendo direcionado, a coisa está andando. Isso é processo. Precisa cuidar do processo. Porque dessa forma, as pessoas prestam melhor serviço. Elas se sentem mais seguras e, naturalmente, elas prestam melhor serviço. Ô, Emerson, existem alguns fenômenos também mais recentes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quiet quitting, né? Que é aquele processo em que o colaborador ele começa a fazer ali um corpo mole, fazer apenas o que foi designado para fazer, ele não vai ser proativo e ele vai aos poucos meio que forçando a barra para que ele seja desligado. Esse quiet quitting realmente ele se encaixa nessa descrição? Como é que você vê isso hoje? Você tem vivenciado isso nas empresas que você atua? Como que está esse fenômeno? Olha só, e isso aí tem muito a ver com o processo de engajamento e desengajamento, né? A Dale Carnegie conduziu uma pesquisa de engajamento e olha só, né? É impressionante os dados. Diz que assim, somente 29% dos colaboradores, eu posso até te mandar esse artigo, né, com o artigo científico, tem toda a pesquisa, né, com os indicadores, somente 29% dos colaboradores nas empresas, nas instituições que foram pesquisadas, né, foram mais de 3.500 colaboradores entrevistados. E ele fala assim, somente 29% está totalmente engajado. Certo? Ó, 29%. 60% está parcialmente engajado.
e 10% está ativamente desengajado. Né? Vamos falar um pouquinho desses 3 aí. Ó. O que é o... Isso não é personalidade, tem nada a ver com personalidade. Isso tem a ver com o estado emocional dentro do negócio, dentro da equipe. Como eu me sinto dentro da equipe. Isso é uma pessoa que é engajada. Ela faz o quilômetro extra. Aquilo que tu pediu, faz algo mais. Não precisa esperar por ela. É a que chega mais cedo. É a que chega mais cedo. Isso. A proatividade é a marca registrada. Iniciativa, proatividade, né? A pessoa se antecipa. Se você ficar até mais tarde, ela fica. Não diz nada. Vamos embora. Vamos terminar esse relatório sexta-feira. Ó. Até 10 horas da noite, tô dentro. Conta comigo. Quem que conta? O primeiro que levanta a mão é o engajado. Né? É aquele que tu entrega a chave da clínica e tu vai pescar e ela fecha a clínica e tudo mais. Na segunda-feira tá tudo limpo, tudo organizado. Tu não sabe o que é que aconteceu, mas tá tudo 100%. Parece que tu tava lá. Essa pessoa é engajada. Tem alguma coisa que você fez nessa tua relação de líder, de gestor com essa pessoa, que essa pessoa se conectou. Ela tem tu criou. Ó, isso aí é um mérito seu, empresário. Você criou nessa pessoa um senso de dono. Você multiplicou o senso de dono. Eu te imagino tu ser capaz de tu conscientemente multiplicar isso, né? Aí tem um pessoal que tá meio frágil aí, ó. Tem o pessoal de 60%. Tem o pessoal parcialmente engajado. Bem, esse pessoal parcialmente engajado é aquele que vem, chega no horário, bate o ponto e na hora ele tá fazendo fila para bater o ponto. Certo? Esse aí é o parcialmente engajado. Às vezes o parcialmente engajado é o seguinte, ó, e é importante vocês perceberem, ó, a gente precisa perceber isso no time. Vamos lá, expediente termina 18 horas. 5h30 já estão se arrumando para sair. Não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. O expediente termina às 18. Você bate o ponto, se arruma e sai. Não é assim? Isso aí é o que nós da geração X e da geração Baby Boom estamos acostumados. A gente bate o ponto, aí vai no vestiário, tira a bota, tira a bata, tananã, pega a mochila e vai embora. A turma hoje, não dá 5h30, começa o arregimentar é reverso, começa a arrumar. Não, já estamos, desliga o computador, desliga o ar-condicionado, o que foi? Não, estamos fechando. Não, só fecha às 18. Então, tu precisa perceber quem está comandando esse movimento, porque essa pessoa está desengajada. E aí vale a gente chegar junto, conversar, entender o que está fazendo essa pessoa, porque a cabeça dela não está mais aqui. A cabeça dela está onde? Lá fora. Tem alguma coisa lá fora que é mais importante que aqui. Inclusive, por isso que eu sempre digo que é muito importante, numa admissão, na contratação de novo colaborador, por mais que na sua cabeça essas regras sejam claras, às vezes na cabeça daquele colaborador não é. Então tem que explicar tudo. Como é que funciona aqui a política da empresa, a regra de entrada, de saída, né? Você vai bater o ponto primeiro você vai bater o ponto, depois que você vai se arrumar para sair, ou se preparar, ou fazer alguma coisa, né? Ou então, você não vai desligar o seu computador 5h30 se seu expediente termina às 6. Né? Então, assim, ó, é importante que você aceita essas condições, você está de acordo com isso, porque essa é a nossa regra. E para mim, tudo bem se você não aceitar, mas tudo bem. Eu espero também que você não vai se encaixar aqui, mas você vai se encaixar em outro local. Então, por isso que é importante essa clareza. Exatamente. Né? Desde o ato da contratação das pessoas. Isso aí é o que nós chamamos de alinhamento de expectativa. O que eu espero de você, o que eu espero de mim. Se eu tenho um alinhamento de expectativa, isso ajuda, já dá previsibilidade na relação. E aí no momento, aí vamos lá, conversamos somos dois, né? Muito bem. Você falou um ponto importante, é o seguinte, ó. O Peter Drucker, pai da administração moderna, né? E eu sugiro, é uma sugestão de leitura. Poxa, meu livrinho tá ali, vou já me levantar para pegar ali. É O Gestor Eficaz. Peter Drucker já faleceu, mas um
profissional extremamente pragmático, né? Ele falou o seguinte, ó, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta tu ter essas iniciativas e tudo mais, se tem uma pessoa lá dentro que vai contaminar esses novatos. E às vezes é uma pessoa até da tua confiança, mas ele tá com um modus operandi ali tão sutil, inconsciente dele, que ele acaba multiplicando essa atitude para os outros. Então, mesmo que tu tenha pessoas que você sabe que são modelos, que são exemplos, tu precisa estar atento, precisa estar chamando aqui, conversando, batendo papo, porque o padrão tem que estar superior. E essas pessoas é que podem te ajudar a manter esse padrão lá em cima. Né? E aí vem assim, ó, o último pessoal, né? O último pessoal que são os 10%. Né? O 10% que é o pessoal ativamente desengajado. O Jack Welch, que foi da GE, né, ele falou assim, ó, todos os anos a gente tem que tirar os 10%. Ele mediu 10%, a cabeça dele é mais dizer, ó, o 10% você não precisa passar muito tempo com os 10% que tá desengajado, não. Isso aí, já fizemos o que tinha que fazer, troca, bota gente nova. Quando desengaja, troca, era o modelão dele, né? Então, as características dos desengajados são mais ou menos o seguinte. O totalmente desengajado ou ativamente desengajado é aquele cara que é aquela pessoa profissional que tu vai participar da reunião, aí vocês tomam as decisões, né? Pô, cara, estamos trazendo um sistema novo, o sistema vai nos ajudar, vai reduzir o nosso trabalho aqui, aquela trabalheira toda que a gente tinha, às vezes a gente errava aqui e tal, vai tudo mudar, tá, vamos mudar o sistema, tá? Aí todo mundo, massa. Aí quando sai da reunião, pensa assim, mesma coisa 5 anos atrás. Disse que ia mudar o sistema, mudou o sistema, só fez dar mais trabalho pra gente. A pessoa, só que ela fala isso nos bastidores. É a rádio peão, né? Fala nos bastidores. O doutor fulano de tal, sempre com essas histórias dele. Sai gastar dinheiro com esse sistema, né? Essa pessoa é a pessoa ativamente desengajada. É um problema que tu tem. Agora tu precisa entender o que levou essa pessoa a estar desengajada desse padrão. Ela se chateou com alguma coisa, ela não está mais conectada com a empresa. Agora, às vezes, essa pessoa, ela já foi um excelente profissional. É uma pessoa técnica, conhece os processos. Então, a tua decisão é: eu pego essa pessoa, converso, entendo o que é que está acontecendo, o que é que deixa essa pessoa, né? E às vezes demora, né? Que é para eu não perder essa pessoa, né? Ou tu vai tomar a decisão, como empresário, né? E cortar na carne, né? Tem muito empresário que assim, não, cara, quando vem a pessoa que está completamente desengajada, eu chego junto, converso, tento salvar, dou oportunidade, vamos para cá, reconecto nos valores, entendo o que está acontecendo em casa. Outro detalhe, importante entender a conexão, a inserção social das pessoas do time. Onde moram, qual é a comunidade, tudo mais, porque isso tudo vem por meio do trabalho. E tu precisa entender isso aí e saber lidar com isso aí. Por isso que não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. E nós, médicos, nós não temos de academia, né? Formação técnica de administração. Né? Então, aqueles que administram bem, parabéns, continue a se desenvolver, porque a gestão vai mudando de tempo em tempo. Toda vez que muda uma pessoa na tua equipe, mudou a equipe. Mudou só uma pessoa, mudou a equipe, meu amigo. Não, mas saiu só uma pessoa que era bem fraquinha. Mudou a equipe, meu amigo. Porque quando tu colocar outra para dentro, aí mudou de novo. Porque saiu uma, mudou. Entrou outra, mudou de novo. Na minha equipe é a mesma, só mudou umas 3, 4 pessoas nos últimos 10 anos. Então mudaram 4 vezes. E cada vez que entrou uma, mudou de novo. Saíram 4, entraram 4. Então a tua equipe mudou 8 vezes. E tu não percebeu. Tu disse que é a mesma equipe. Não é. Então precisa estar treinado, precisa se desenvolver habilidade de percepção, de autopercepção. Né? E não só esperar das pessoas. Porque a gente espera muito das pessoas, a gente não deposita nas pessoas, né? Como é que tu pode tirar R$1.000 da tua conta do banco? Só tem uma forma. Tu colocando R$1.000 lá. Então tu só pode exigir das pessoas aquilo que tu dá para elas. Não exige das pessoas, do teu filho,
o que tu não deu para ele. Não exige das pessoas da tua equipe o que tu não deu para ele, porque isso é liderança. A gente tem que preparar as pessoas, né? Formar o ambiente. Por isso que não é fácil ser empresário no Brasil. É preciso ter o que nós temos: estômago, fígado. É preciso ter, né? Ser empresário no Brasil, isso aí é uma bela decisão, né? Porque a gente acaba ajudando a sociedade, tendo um impacto valiosíssimo no entorno, né? Rapaz, para o cara que está à frente, né, de uma equipe, de uma empresa, à frente de um negócio, às vezes, eu não vou nem dizer às vezes, eu acho que não é nada simples você conseguir identificar as pessoas, como é que se falou, não engajadas? Ativamente desengajadas. Ativamente desengajadas. Sabe por que às vezes é tão complicado? Porque às vezes as pessoas ativamente desengajadas, que elas no seu dia a dia, ela acaba destruindo o engajamento de outras pessoas. Isso. Ela é engajada com você. Ela é engajada com o dono da clínica, ou seja, tudo que o dono pede, essa pessoa vai fazer. Vai mostrar serviço, vai fazer, vai correr atrás e vai mostrar que fez. Ó, eu fiz, tá vendo aqui, ó, deu certo e tal. Mas é uma maquiagem. É uma maquiagem, mas ali por trás, para aquela pessoa, no dia a dia, ela pisa nos colegas, ela é uma pessoa pessimista, nunca vai dar certo. Exato. E não, essa pessoa, às vezes, ela não faz a diferença para aquele dono, para aquele gerente, essa pessoa fala exatamente o que o empresário quer ouvir. Pronto, é isso aí. Uhum. Isso é uma coisa tão ruim, tão negativa para a empresa, porque eu imagino que, às vezes, quando nós contratamos uma pessoa, muitas vezes a gente quer uma pessoa que ela pense diferente, porque é justamente no pensar diferente que vai me fazer refletir. Crescer. Imagine uma empresa se eu contratasse todas as pessoas que pensassem exatamente iguais a mim. Todas elas cometeriam os mesmos erros. Exato. Ó, tu falou uma coisa assim, o que tu falou é fundamental, cara, né? Eu me lembro que nós treinamos um dos diretores lá em Natal, da Clínica Nuclear de Natal. Dr. Sávio. Ele é cardiologista também lá no Hospital do Exército. Ele entrou em contato com a gente, né? Tal. Olha, que eu tô precisando de treinamento de liderança. Aí disse, por que, doutor Sávio? Ele foi meu cardiologista, né? Aí, só Magalhães. Aí ele disse assim, Emerson, é o seguinte, eu sou sócio da Clínica Nuclear, são 5 sócios, a gente faz um rodízio na gestão. Chegou a minha vez, há 2 anos. E eu morri de medo, eu disse, não, vou passar a minha vez, e tarará, e os amigos, faz a tua vez agora, e não dá, que eu tô muito... Na verdade, eu tava com medo, que eu não sei, cara, não sei gerenciar um time, cara, não sei, não é a minha praia. Aí agora chegou de novo a minha vez. Aí meus amigos, meus colegas, ele falou assim, o menino lá, né, o menino disse, agora tu não foge dessa. A gente... E, cara, eu preciso. Olha só a iniciativa dele, né? Eu preciso conhecer mais as pessoas do time. Eu não sei como fazer isso. Eu preciso interagir para saber o que essas pessoas conhecem mais a clínica do que eu. Essas pessoas conhecem mais a clientela, os pacientes do que eu. E eu preciso aproveitar o conhecimento que essas pessoas têm para levar a clínica para outro patamar. Mas eu não sei fazer isso. Então ele se inscreveu num treinamento que a gente fez, que é uma mentoria que a gente faz assim, de 3 meses e meio, que é um treinamento de liderança para gestores, que é com um grupo. Aí, o detalhe, não é só para médico, é para gestor. Então, ele teve na sala de treinamento com diretores de chão de fábrica, de planta de fábrica, gerentes comerciais, empresários da área de veículos, de concessionárias, construtoras, contabilidade, direito. Olha o ambiente que ele quer. Como é que um homem desse não vai aprender, meu amigo?
Então, além do conteúdo, que aí trabalhou, claro, desenvolvimento das competências, né? De se comunicar, de conduzir reuniões, de gerenciar o tempo, controlar o estresse, as preocupações, né? Treinar pessoas, dar orientações, ajustar processos. Ele teve esse contato. Então, a gente precisa se dar a oportunidade da gente se desenvolver e aprender mais sobre como é que mexe no processo. Se eu estou dentro do negócio, eu preciso dar. Aí eu demoro aquilo que tu falou, Thiago. Por que às vezes a gente não vê o que está acontecendo? Estou metido demais no operacional, meu amigo. Tu tá roendo o osso. Não vai roer o osso. Não, mas é porque eu tenho que estar... Ok. Então, tu precisa estar eventualmente. Se tu tá no operacional da tua clínica, tu tá deixando de fazer o mais importante, que é o estratégico. É a gestão, é estar conversando, conversando com um fornecedor novo, é estar fazendo uma visita científica, é desenvolvendo um projeto junto com outros colegas, é estudando, é fazendo uma viagem para aprender, para participar de um seminário ou fazer um seminário com a tua especialidade. Se tu não tem tempo para isso, porque tu tá preso na operação da clínica. De duas numa. Ou tu, Emerson, eu gosto do negócio. Ok, tu vai ter que abrir mão um pouquinho da tua, entre aspas, a tua profissão. Tu vai dedicar aquele tempo que tu faz, né? Certo? Ou tu vai contratar uma pessoa para fazer isso por ti. E tu vai mergulhar na tua profissão. Agora tu tem... Aí tu se arruma nisso aí. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Clínica Pedro Cavalcante. Naringologia. Otorrinolaringologia. Lá em Natal. Referência do Brasil. Doutor Pedro, cientista, produção de conteúdo, o homem é bom. O que é que ele fez? Gestão. O menino dele se formou, Paulinho. Paulo, para dentro da casa. Vai gerir o negócio. O outro filho dele, doutor Pedro Guilherme, cientista, médico, não quer saber de gestão. Quem faz gestão é o Paulo. O Paulo é a doutora Valéria. Cabeça pensante. Gestão, organização, processo, são os médicos, tá? Um negócio. Depois vocês entram lá no site. Clínica Pedro Cavalcante, Natal, Rio Grande do Norte. Sumidade. Qual a diferença? Gestão. Não mete a mão no osso. O core do negócio é o quê? Otorrinolaringologia. E ele se entrega naquilo ali. E o filho dele, que porventura foi o filho que ele trouxe para dentro, porque o menino é bom, o rapaz é bom mesmo, né? Faz uma boa gestão, é líder mesmo, né? Fez treinamento com a gente também, e uma turma lá, a doutora Valéria também treinou com a gente. Então, eles fazem a coisa acontecer. Aí libera o Pedro Guilherme e o doutor Pedro para quê? Cirurgia, trabalho científico, publicação de artigo. Os caras são danados, né? Então, é tudo questão de decisões que a gente toma como homem de negócio, como uma mulher de negócio. É nessa linha aí. Ô Emerson, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda um fenômeno também recente, né, que a gente tem visto muito. Vou contar um segredo aqui para vocês, viu? Eu tinha preparado para o Emerson uma série de perguntas aqui, e até agora eu só fiz só a primeira pergunta. Todas as outras estão surgindo aqui no nosso bate-papo, mas isso que é legal, né? Vamos fazer outro podcast, pô. Burnout. E aí, como é que tá hoje, assim, na tua vivência, essa questão do burnout? Parece que nos últimos... cada vez mais a gente vê pessoas, né, esgotadas, né, psicologicamente, pessoas passando por um processo de ansiedade intensa que gera um afastamento das suas atividades, e aí a gente vê um outro grupo de pessoas que fala assim, não, isso aí é mimimi, porque depois da pandemia, né, então, isso aí é mimimi, né? Então, não. Como é que os líderes precisam lidar com essas questões, né, de burnout, do esgotamento, dessa questão da ansiedade do colaborador, às vezes excelentes colaboradores
de extrema confiança, produtivos, mas que às vezes acontece um fato que desencadeia uma situação psicológica que tira aquela pessoa da estabilidade. Pronto, ótimo. Então vamos lá. Ó, o Dale Carnegie, fundador da nossa empresa, né? Ele foi assim, um dos precursores nesse estudo também da influência do excesso de estresse nas doenças psicossomáticas, né? E ele foi exatamente estudado com quem? Ele estudou e pegou os artigos dos irmãos Mayo, da clínica Mayo lá na Califórnia. Os dois irmãos Mayo foram os primeiros estudiosos, os primeiros médicos que estudaram as doenças psicossomáticas. E já se falava desse colapso, né, que hoje se chama burnout, hoje não, há bastante tempo, né, que é o colapso, né, emocional ou fisiológico, né, por conta do excesso de estresse. Então depois vocês podem até acessar um livro que é chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E lá dentro tem um estudo dos irmãos Mayo sobre as doenças psicossomáticas, né? Quem também quiser entrar lá no próprio site da clínica, né? Clínica Mayo, com Y, né? Mayo Clinic, né? Hoje está espalhado em todos os Estados Unidos, né? Tem várias clínicas Mayo, mas o foco do trabalho deles no início eram as doenças psicossomáticas, né? Então, e o Dale Carnegie fala assim, o que nos mata não é o que nós fazemos, é o que nós deixamos de fazer, né? Então, tem muito a ver também com hábitos, a forma como eu lido com desafios. Por que tem duas pessoas, tá lá, trabalhando na mesma empresa, na mesma clínica, com a mesma carga de trabalho, uma sofre, dá conta, né? Sofreu, dá conta, e a outra colapsa, burnout. Bem, existem vários fatores. Às vezes é a forma como as pessoas se cobram, né? Ou a forma como as pessoas gerem as suas próprias responsabilidades. Então, tem vários fatores, Thiago. Aqui é tema para um MBA, né? Mas a gente costuma dizer assim, ó, quando as pessoas as pessoas não, elas não são sobrecarregadas, as pessoas se sobrecarregam, né? Por que duas pessoas que estão com a mesma carga de trabalho, com o mesmo processo, uma dá conta e a outra não dá? Me diga. Às vezes é a gestão, a autogestão, gestão do tempo. E por falar nisso, ó, quinta-feira da semana que vem, agora dia 22 de agosto, aqui no Sebrae, em Salvador, nós vamos ter um workshop de gestão do tempo e das múltiplas demandas. Por quê? Às vezes as pessoas têm dificuldade de gerir o próprio tempo. E não sabe por que chega atrasado, por que não cumpre a agenda, por que fica até depois do expediente dentro da empresa. E ainda diz assim, estou saindo de 10 horas da noite da empresa. Rapaz, minha amiga, não faça isso. Se organize, porque você precisa ter para você e para sua família, para você se desenvolver, para você estudar, para você jogar um tênis, jogar um baralho, né, um carteado, você brincar, se divertir. Você precisa, não tem para você fazer um jantar, você tomar um vinho, você fazer alguma coisa, você ir para a igreja, você precisa de um tempo para você, né? Então, quando você não dedica tempo para você, e aí onde Dale Carnegie também falou, João, falou outro ponto, descanse, que é um princípio de controle de preocupações, descanse antes de ficar cansado. Quando você está naquela linha já da exaustão, opa, é o momento daquela paradinha, estabilizar, e volta o trabalho. Tu volta no outro patamar de produtividade. E as pessoas, é igual um motor de carro, cara. Tu vai, o motor tá esquentando, tu vai. É hora de parar, cara. Para, esfria o motor, muda, tem alguma coisa que não tá certo, tá vazando água do radiador, ou o sistema de arrefecimento não tá funcionando, ou o líquido de arrefecimento que tu colocou não foi de boa qualidade. Fazer alguma troca, você dá uma paradinha, porque se tu continuar, vai bater o motor, não fala assim, né? Bateu o motor, né? Colapsou o motor, né? Misturou a água com óleo. Acontece com a gente também. Então, os momentos de descanso, os momentos no ambiente de trabalho que precisa dar aquela parada, precisa ter aqueles 10 minutinhos ali, vai no toalete e tal, vai comer alguma coisa, vai na copa, dá o horário do almoço, respeito ao horário de parada. Não é assim, ó. Às vezes a empresa respeita, a empresa exige, mas o colaborador, ele se desorganizou e aí ele quer furar não vou almoçar hoje não, porque eu tenho que fazer isso. Rapaz, não faz isso contigo.
E aí nós, gestores, dizendo assim, ó, se tu não tá tendo tempo para tu almoçar, eu quero conversar contigo para saber o que é que tá acontecendo de manhã, que tu não tá se organizando para ter tempo para almoçar. Porque se era para ter tempo para almoçar, chama a pessoa, chegar junto. Isso é gestão, chegar junto. Como é que tá sendo teu dia? Como é que tu começa? Que hora tu sai de casa? O que é que tu come antes de sair de casa? Tu toma banho em casa ou tu toma banho aqui na clínica? Ah, toma aqui, perfeito. Como é que é isso aqui? Ah, não, sabe como é que as coisas descobre? Daqui a pouco vai dizer, não, cara, é isso aqui que tá pegando. Não, porque eu só começo a... Tem pessoas que pelo biorritmo, né? A pessoa só engrana depois das 10 horas da manhã. Tem um que só engrana de tarde. Tem um que chega de manhã, não fala com ninguém, vai passar a manhã todinha ruim. Aí de tarde é uma máquina para trabalhar. Cada um tem uma pegada. Então, o cuidar da saúde do colaborador, isso traz um ambiente de segurança psicológica. Então, mais uma vez, ó, se eu estou envolvido muito no operacional, eu não tenho tempo para ver isso, Thiago. E se eu não tenho tempo para ver isso, eu preciso ter pessoas que vejam isso por mim. Vai dizer assim, ó, fulano de tal ali, faz a terceiro dia que ele chega atrasado. E ele chega atrasado, ele chega com os olhos vermelhos, choramingando, tem alguma coisa que está acontecendo. E a pessoa não consegue, tem algum problema em casa. E a pessoa com um problema em casa, já sendo cobrada de não, tem que entregar resultado. Tem uma que a pessoa colapsa, bicho. Tem gente que enlouquece, joga tudo, sai da empresa, A pessoa colapsou. Deu um surto. Surtou. Por quê? Por diversas razões. Uma situação emocional em casa, uma situação financeira. A pessoa está sendo, sei lá, cobrada, e a forma como ela está sendo cobrada gera um medo, gera um receio, já, né? E a pessoa aí tá com a cabeça lá, com a cabeça aqui, meu amigo. E aí nunca passou por uma situação que você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ainda tem isso aqui, uma coisa que eu tenho que jogar fora. Eu tenho que largar alguma coisa para dar atenção. Se tu não faz isso, é mesmo que tu carrega o piano, a guitarra e a bateria. Tem hora que tu vai cortar o joelho no chão, não aguentar o peso. Então, são várias situações, não tem uma, são várias. E aí quando envolve família, quando envolve saúde, uma doença familiar, perdas também, viu? Perdas. E quando fala perdas, não é só o falecimento de alguém, a morte de alguém, não. São as perdas em geral. As perdas em geral, a perda de um relacionamento, a perda de uma promoção. Às vezes eu tenho uma expectativa por algo. E não, então tudo isso vai influenciando até tu chegar num ponto que... Né? E aí nós... Eu tive uma situação recente aqui na empresa. Então, precisa saber lidar e ser observador, para agir antes. Porque depois que acontece, aí tu vai remediar a situação. Aí vai ter que remediar, e aí o custo é maior, né? Então age antes, para não ter problema. Para mitigar o problema, né? Ou para reduzir o dano. Vou agir logo aqui para reduzir o impacto do dano. Mas já vai acontecer o dano. Já vai diminuir o impacto do dano aqui, as consequências. Cada um precisa encontrar, né, a forma de você conseguir administrar isso em si próprio. Inclusive, a psicologia, ela traz o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, por exemplo, você tem ali uma situação, um problema. Tem algo que você possa fazer para mudar o resultado, o desfecho daquele problema? Se não existe nada que se possa fazer, então, por que você vai entrar num funil aí de desmotivação, de tristeza e tal? Então, assim, é uma reflexão das coisas que as pessoas não são especialistas, tá? Em TCC. Faz todo sentido, cara. Quais são as coisas que realmente você precisa se ocupar para que você realmente mude o desfecho dela. E não você se preocupar com as coisas que você não vai poder mudar. Exato. E tem várias outras... eu até vi também outro dia uma técnica chamada ciclo Pomodoro. Já ouviu falar ciclo Pomodoro? Não, mas nunca mergulhei, né? Pois é, então o ciclo Pomodoro ele diz, já para tentar... É uma forma de trabalho, né? De conduzir o seu dia ali de trabalho. Então o cara foca 25 minutos
descansa 5, 10. Foca 25, descansa mais 5, 10. E aí vai. E aí ele faz esse processo todo e aí ele consegue, no dia dele, articular melhor as atividades, as tarefas e evitar aí um peso, um estresse, uma sobrecarga, né? Boa, hein? É excelente, né? Ó, Dale Carnegie fala no livro lá como evitar preocupações, assim, ó, descansa antes de se cansar, né? E coopere com o inevitável. Coopere com o inevitável. O que é cooperar com o inevitável? Ó, isso aqui depende de mim? Não. Então isso aqui não é um problema. Isso aqui é uma condição. E os ditados que os nossos avós diziam, né? O que não tem remédio... Remediado está. Então pronto, meu amigo. Isso é sabedoria que você pode levar para o negócio. Não é porque... Amigo, que não tem remédio, remediado está. Você não tem mais um problema, você tem uma condição que você vai ter que viver com ela. Tá? Então, essa história que tu falou assim, ó, descansa de se cansar, né? De trabalhar um certo tempo, dar uma descansadinha. Pessoal que foi do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, principalmente o pessoal do Exército, que já foi oficial do Exército, sabe como é que é. Aqueles treinos, aquelas caminhadas, aquelas jornadas, né? Tem tempo obrigatório. Você anda 1 hora, 50 minutos, para e beba água. Não estou com sede, não. Beba água. Você precisa beber água antes de estar com sede. E quando você for beber água, se tiver com sede, você já está desidratado. Então, para, descansa, estica os pés. Não pode ficar com a perna cruzada, estica as pernas. Por quê? Aí passa 5, 10 minutinhos ali, ok, bota a mochila nas costas, 26 quilos nas costas de novo e vai-se embora. 26 quilos dependendo do tamanho da mochila que você tem lá, né? Às vezes chega até 35. Então, esse tipo de situação, a gente já sabe como é que é. Não pode acelerar o motor e manter o motor constante no último pedal, não. Porque tem hora que ele vai parar. Né? Cara, rapaz, eu acho que já extrapolei aqui o nosso tempo, né? Mas o papo vai levando a mais assunto. Mas eu acho que pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, acho que a gente não poderia deixar de falar sobre, a gente já até tocou nesse assunto, sobre a questão da comunicação. E a questão do passivo trabalhista, que a falta de comunicação, a má interpretação das pessoas ou até mesmo as condutas inadequadas dos líderes ou pessoas que têm uma hierarquia maior ou dos proprietários que essas pessoas têm e que acabam gerando aí um passivo trabalhista, né? E às vezes até pior que isso, um assédio moral ou outras questões, né, de judiciais, né? Então, assim, que conselho, né, que a gente poderia dar aos nossos ouvintes aí, para que eles estejam atentos e sejam cuidadosos no tratar com os colaboradores, porque às vezes você vai com toda boa intenção ali, mas infelizmente às vezes você acaba entrando aí um caminho aí que realmente às vezes foi um vacilo, às vezes você não estava ciente, né, de que aquilo ali era algo que seria ilegal, indevido, ou que poderia gerar esse passivo trabalhista. Então, para a gente fechar aí, como que a gente poderia aí trabalhar um pouquinho essa questão? Boa. Faz parte de negócios, né? 100% de negócio que você trouxe agora. Excelente. Muito bom, Thiago. Comunicação. E isso tem a ver com feedback. Às vezes, a forma como a gente dá um feedback pode gerar um descontentamento. Não é o feedback, é a forma como eu faço isso. Eu posso dar um feedback de uma maneira que eu levanto a moral da pessoa, que eu ajudo a pessoa a reconhecer que ali não era o caminho adequado e que ela tem totais condições de reverter a situação e ela dá conta da situação. Posso conduzir de uma maneira que a pessoa sai, ok, amadurecida. Eu posso dar um feedback e dizer assim: Thiago, realmente o que você fez foi completamente errado, cara. Você expôs a gente demais, a situação começa não é permitida. Posso ver que acontecer isso, não sei nem o que a gente vai fazer com você. O que é que eu gero da outra pessoa? Já mexi ali, ó, já coloquei um tom de ameaça. Como é que essa pessoa vai produzir a partir de então?
Agora, tem que se preparar para fazer isso, porque isso aí tem estratégia de comunicação para isso, né? Então, vai uma dica, 2 dicas de livro, que pode ajudar bastante. É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que tem um segmento desse livro que é exatamente a estrutura do feedback. Dentro do livro, o que é que você vai encontrar dentro do livro do Dale Carnegie? Você vai encontrar princípios de relações humanas, que nada mais são do que boas práticas de relações humanas quando você estiver lidando com as pessoas. Como engajar, como criar um ambiente de confiança e respeito, que é a segurança psicológica, é a base da segurança psicológica, como engajar pessoas, como desafiar pessoas e como lidar com atitudes negativas, como mudar atitudes de pessoas. Essa forma da gente mudar é aí onde mora muitas vezes o problema. Aí pode gerar um descontentamento, aí a pessoa se sente, aí vai entrar com processo, né? Vai fazer uma queixa. Isso aí é muito chato. Isso aí quebra o nosso ritmo, né? Porque a nossa cabeça deixa de estar no core do nosso negócio, a gente vai se preocupar em fazer um processo e tudo mais, e argumentar com o juiz, e ter esse desconforto, né, relacional. Então, um dos livros é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A última parte desse livro é exatamente a estrutura de um feedback. E lógico, de repente, Thiago, a gente pode agendar um bate-papo com todo o pessoal que assiste o podcast para um dia a gente estar junto, conversando sobre como dar feedback presencialmente, né? Podemos agendar um workshop sobre dar e receber feedback, porque isso ajuda o empresário a ser mais hábil nesse momento, se sentir mais seguro no momento para lidar com a situação difícil. E, então, o feedback, a forma como você dá o feedback, você dá uma ordem, você dá um comando, isso pode afetar, isso pode mexer ou fazer a pessoa ter uma interpretação diferente e aí gerar. Então, pensa antes de dar um comando. Pensa assim, ó, que é que eu quero que seja feito. Pensa primeiro na ação. Eu quero que as pessoas façam isso. Perfeito. O que é que elas vão ganhar se elas fizerem isso? O que é que vai ser bom para elas essa ação? Elas vão ganhar tempo, vão ter menos aborrecimento, os clientes vão gostar mais, vão parar de ter os pacientes aqui aborrecidos aqui na sala, né? Muito bom, perfeito. Então já sei a ação e o benefício, né? Então, quando eu for me comunicar, quando eu for pedir a ação, aí eu tenho que começar ao inverso. Eu tenho que começar mostrando o benefício. Então, para que nós possamos ganhar, para que vocês tenham mais facilidade, mais tranquilidade, vocês se aborreçam menos com a situação. Não é chato quando acontece a situação, lembra daquela situação que aconteceu assim, o paciente saiu aborrecido, tinha tudo para dar certo, era um paciente valioso, porque ele acabou falando mal da gente sem nem ter acontecido aquilo que ele achava que ia acontecer, não foi, né? Então, para evitar isso, a partir de agora vamos fazer algumas. A forma como a gente fala, que a gente dá o comando, que a gente orienta, pode ajudar as pessoas opa, entendi, doutor, entendi, doutora, vamos para frente, vamos fazer isso. Ou ela pode dizer assim, mas olha só, mais uma atividade para nós, isso não estava no contrato. Estavam querendo empurrar mais coisa para nós. Olha, quando eu fui contratado, não era isso aqui. Aí começa a rádio peão, né? A turma lá nos bastidores. E o cupim do sucesso de qualquer negócio é a fofoca. Se tu não cuidar disso aí, né? Aí começa, mas você viu e tal. Então, a forma como a gente conduz, ou as pessoas se conectam, ou elas ficam neutras, ou elas ficam contra. Então, prepara antes, né? Estrutura isso aqui antes. Né? Pensa na ação do benefício. Quando tu for falar, fala do benefício, para depois falar da ação. Isso pode ajudar eles a se conectarem mais e reduzir essas possibilidades de desavenças, né, de desentendimentos que podem levar a um passivo trabalhista. Que isso é terrível para o nosso negócio. A gente não quer. Assim, o ideal é não ter isso de jeito nenhum. Se tiver alguma clínica que não tem, parabéns, né, porque isso mostra que vocês são cuidadosos. E alguma clínica já teve, parabéns também, porque você aprendeu. Então, aprenda com essa situação para que isso não venha, né,
mitigue esse erro para que isso não venha acontecer novamente. É mais ou menos nessa linha aí. Né? Grande Emerson Alencar, muito obrigado, Emerson, pelo bate-papo, foi muito interessante, muito legal, né? E aí eu queria que você só fizesse suas considerações finais agora, né, para a gente encerrar, desse um contato, como que as pessoas podem te encontrar, alguma rede social, alguma coisa assim. Muito bom. As pessoas perguntam assim, Emerson, como é que a gente sabe mais sobre a Dale Carnegie? Primeiro, você pode conversar comigo diretamente. Entra no meu 719-9741-8052. Pode conversar comigo, tá bom? Ou você pode acessar o site, né? O portal Dale Carnegie, que lá tem muito conteúdo. A gente produz bastante conteúdo, coloca à disposição de você que não é nosso cliente ainda, mas pode ser nosso cliente, para você conhecer os artigos científicos, os e-books, os cases de sucesso, estão todos lá no portal dalecarnegie.com.br, tá bom? E também, se quiser entrar no site institucional, é o dalecarnegie.com, clica lá Bahia, que você vai ver tudo que está acontecendo aqui, vai conhecer um pouquinho lá do nosso time, né? E, claro, aí para a Feira de Santana, eu sei que o podcast vai para todo o Brasil, mas a gente está bem pertinho aqui de Salvador. Eu moro aqui em Salvador, né, mas a gente vai constantemente em Feira de Santana. Em breve, em Feira de Santana, nós vamos abrir a primeira turma do treinamento Dale Carnegie Course na nossa gestão da franquia. Então, aguardem que em breve o Thiago vai comunicar a vocês o que é esse programa, um programa de gestão, voltado só para a liderança, para a competência. Porque quem faz... O Thiago, né, a Planos trabalha muito forte essa parte dos processos, fazem isso com primazia, né? E nós trabalhamos na área de competência, desenvolvimento de habilidades, das soft skills. Esse programa, em breve, é um programa internacional, vai estar à disposição aí em Feira de Santana, você não precisa viajar para lugar nenhum, vai estar sob o nosso comando aí em Feira de Santana. Então, em breve, a gente vai estar todo mundo junto. Então, parabéns a vocês que estão aqui, escutaram até o final a gente, pode fazer as perguntas, precisar trocar uma ideia. Emerson, eu quero fazer uma indagação sobre determinado ponto, pode entrar em contato com o Thiago entra em contato com a gente conversa e vamos ajudar a todos aqui. Juntos a gente pode ir muito mais longe. Valeu, pessoal. Obrigado, Thiago, pela confiança. Ok, Emerson, obrigado mais uma vez e queria agradecer também a você, o nosso ouvinte que vem aí acompanhando os nossos podcasts. Mais uma vez, agradecemos e um abraço, a gente se vê na próxima.